Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos à nossa leitura de hoje. Ezequiel, capítulo 34 e o 35. Esse capítulo 34 é maravilhoso. Maravilhoso, eu gosto muito dele e os irmãos certamente vão entender por quê. Capítulo sério, ensinos sérios para nós. Ele inicia aqui profecia contra os pastores infiéis de Israel. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. 7. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Palavra dura. Eu sou pastor e por isso esse texto mexe tanto comigo. Mas veja, acho que hoje o vídeo vai ficar meio longo, tá? Aqui nós temos palavra para os pastores e para as ovelhas. Então, primeiro ele está falando para os pastores. E vamos entender o contexto aqui, ele está falando a respeito dos pastores no Antigo Testamento, e depois ele vai falar a respeito dele, Deus como pastor, na pessoa de Jesus Cristo, que é o bom pastor, e vai falar sobre as ovelhas, né? Como que as ovelhas devem agir. Percebe porque é importante esse entendimento? Então, primeiro, contra a questão dos pastores. Ele mostra aqui que naquele tempo, né, e ele está usando a ilustração do real para ilustrar o espiritual, ou seja, os pastores que realmente cuidavam ali dos rebanhos, às vezes não cuidava direito das ovelhas, eles queriam apenas tirar proveito das ovelhas, né? Da lã, da carne, da gordura, mas não queriam cuidar delas, elas estavam sendo mal cuidadas. E a ideia é justamente dos líderes religiosos daquela época que não se preocupava com o povo, mas queria apenas aproveitar do povo. Então aqui entra os sacerdotes, os levitas e todos que tinham algum encargo, né? Porque nós não tínhamos naquela época pastores igual hoje, né? Então incluía todos os líderes religiosos daquela época, inclusive os reis, que exerciam um papel influente na decisão do que acontecia com o resto do povo. Pois bem, se fôssemos fazer uma comparação com hoje, seria todos os líderes, não apenas pastores, mas pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministérios, missionários, evangelistas, qualquer pessoa que estivesse à frente de outras pessoas.
Elas têm uma responsabilidade espiritual com aquelas demais, né? Se você pensar num simples professor da escola dominical, ele tem uma responsabilidade sobre aqueles que estão ali. Pois bem, então essa palavra se encaixa dessa maneira. Deus tem uma demanda contra aqueles que não cuidam, que não se preocupam, que querem apenas tirar proveito. A partir do verso 11, é o cuidado de Deus com o seu próprio rebanho. Observa, verso 11. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. É Deus falando que não vai entregar essa função a pessoas, mas Ele mesmo irá buscar as suas ovelhas. E dando um pulo aqui, né, depois a gente volta, lá no verso 23, talvez seja o versículo principal, verso 23, suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Diz aqui o meu servo Davi. É claro que não é o Davi, aquele personagem que matou Golias e se tornou rei de Israel. É Jesus, porque Jesus vem da linhagem de Davi. A promessa do sucessor de Davi apontava para o Messias, o Cristo, que é Jesus. E ele vai ser apresentado para nós como sendo esse bom pastor, né? João, o Evangelho de João ali, João capítulo 10, principalmente mostra isso claramente. Eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. É ele, né, aquele bom pastor que deixa as 99 e vai atrás daquela que desgarrou. E ele fez isso vindo a este mundo. Quando Deus enviou Jesus a este mundo para salvar os seus eleitos, é esse bom pastor vindo atrás da ovelha perdida. Então não é apenas aquela questão de ir atrás de um membro da igreja que está afastado, tá? É a questão de Deus, na pessoa de Jesus, vindo a este mundo, salvar, resgatar esse povo perdido que somos nós. Então, a parábola das 100 ovelhas, né, ela se cumpre de maneira mais global no sentido de Jesus ter vindo a esse mundo atrás de nós que estávamos perdidos. Então, Jesus é o bom pastor. Ok, voltando aqui, continuando, lá no verso 13, tirá-las-ei de todos, do meio dos povos, né? E as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra, mostrando ele resgatando. E aqui já vai mostrando uma promessa escatológica, né? Uma promessa da vida eterna, quando Deus vai juntar realmente todas as suas ovelhas. 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Mais uma vez, reforçando que é Ele quem junta as suas ovelhas. E veja, isso é muito importante para nós entendermos, porque não sou eu quem me salvo, é Jesus quem me salvou. E não sou eu, o pastor Wagner, que vou salvar alguém. Não é pelo meu esforço, por mais, olha, eu demorei para assimilar isso, gente. Por mais que eu me esforce para ser um bom pastor, por mais que eu dedique meu tempo,
por mais que eu esteja junto de alguém, eu não vou conseguir salvar ninguém. Sabe? Eu procuro realizar meu trabalho como pastor da melhor forma que eu consigo, mas eu tenho plena convicção de que é o Senhor Jesus o bom pastor. E é Ele quem salva, e é a Ele toda a honra, toda a glória. Isso já me causou algumas angústias no passado, porque algumas pessoas já cobraram de mim como que, assim, a pessoa estava perdida, estava afastada da igreja, desviada, porque eu, como pastor, não dei a devida atenção para ela. Eu tinha que estar ali todo dia junto dela e tal. Eu até entendo e até me esforço para isso, mas é importante que você saiba que não é o esforço de um pastor ou de qualquer outra pessoa que seja que vai fazer com que você se firme nos caminhos de Deus. Nós não podemos depender de homens. Quando digo homens, pessoas. Nós temos que depender de Deus. E a motivação para nós estarmos fiéis a Ele, presentes na igreja, ativos, firmes, é Ele. Se você depender de alguém para estar constantemente te motivando, se você é daquela pessoa que só vai na igreja quando o seu marido, ou quando a sua esposa, ou quando o seu pai insiste, vamos para a igreja, vamos para a igreja, está errado. Você vai para a igreja porque alguém tem que ficar pegando no seu pé? Você lê a Bíblia é porque alguém fica insistindo, tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia, tem que orar. Está errado. Está errado. Não pode ser alguém que vai nos conduzir. Jesus é o bom pastor, é Ele quem conduz, é Ele merecedor de toda glória. Por isso que a gente vê por aí maus pastores. Na minha humilde, na minha humilde concepção e entendimento, um mau pastor é aquele que cria não quero chamar de ovelhas, né? Nos membros da sua igreja, ele cria ali um ambiente de codependência. Ou seja, aqueles membros da igreja são dependentes daquele pastor. Eles precisam daquele pastor. Eles precisam daquele homem ali à frente, empolgando e motivando elas. Olha que homem de Deus, olha, hoje foi fantástico, hoje, agora eu vou. Sabe, um dia alguém me cobrou sobre isso, há muito tempo atrás, e eu falei o seguinte, falei, ó, eu não sou um animador de palco. Não fique esperando que eu venha aqui na frente de uma igreja e venha aqui com toda uma manipulação e palavras de impacto e sensacionalismo, emocionalismo para despertar esse povo a querer realmente se envolver. Está errado? Eu acho que não é isso, a motivação não é essa. Eu não sou um animador de palco, não estou aqui para fazer as pessoas seguirem à frente por motivação, por constrangimento ou por manipulação. Tem que ser tão somente por amor a Deus, por amor a Cristo, tá? Então, tem que ser dessa forma. Entendido essa parte, ok? A minha cachorrinha quer sair, deixa eu abrir aqui. Cacau, vamos lá, pode ir.
Pronto. Cacau tem que ficar livre. Voltando aqui, ainda tem coisas para falar. Vai ficar meio grande o videozinho de hoje, mas vamos lá. Por último, tem algo importante aqui. A partir do verso de número 17, ele vai falar agora para as ovelhas, né? Ele estava falando para os pastores, agora ele vai falar para as ovelhas. O verso 17: quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, né? Ovelhas dele, não de alguém. Assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelha e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com chifres impelis e as fracas até as espalhardes fora. É legal isso aqui porque ele ilustra uma ovelha rebelde, brigona, que está ali e dá chifrada na outra e machuca a outra, e vai lá na água onde bebe a água limpinha e depois pisa para sujar a água para as demais beberem água suja, vai no pasto, come o pasto bonitinho e depois sai pisando, amassando o pasto para as outras. Ai, ai. Então, veja, é o próprio Deus falando aqui através do profeta que ele conhece as suas ovelhas, as ovelhas pertencem a ele e ele vai fazer diferenciação entre uma e outra. E essa é uma grande exortação, uma admoestação para todos nós que somos ovelhas. Todos nós somos ovelhas. Eu sou, você é. No sentido de que nós temos que procurar corrigir a nossa vida, sabe? Corrigir a nossa vida para não sermos escândalo ou tropeço para os demais irmãos em Cristo. Às vezes, o que acontece? A pessoa vai ficando muito tempo na igreja e começa a criar algumas manias, começa a ficar meio amargo. O apóstolo Paulo fala para não deixar brotar nenhuma amargura, raiz de amargura no coração. É aquela pessoa que às vezes fala mal de um negócio aqui, critica um outro negócio ali, não envolve, não participa, não ajuda, não contribui. Sabe, a igreja depende de contribuições, a pessoa não contribui e ainda critica. E com isso vai acabando atrapalhando os novos. Eu gosto muito do novo convertido, aquela pessoa que aceitou Jesus e está ali empolgada, ou algumas que chegam, né, e começam a participar e estão empolgadas e quer trabalhar, e aí chega a ovelha velha: ah, nós já tentamos isso aqui e não deu certo. Aí joga um balde de água fria na outra, né, que está empolgada. A pessoa está ali, sabe, se não quer ajudar, não atrapalha. Então, só assim, insistindo nessa questão, gente, assim, por isso que é um capítulo fantástico para mim, que mexe com tantas coisas e traz tantas orientações para nós. Então, eu espero que seja uma reflexão importante para todos nós, que possamos lembrar que pertencemos ao Senhor, Ele é o bom pastor que cuida de nós, e que possamos ser
boas ovelhas, né, que não dão trabalhos ao nosso pastor celestial. Amém. No capítulo 35 temos uma profecia contra os moradores do Monte Seir, né, mas nós vamos parar por aqui. Vamos orar, gente? Deus bendito, obrigado por tua palavra, nós te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus, ó Pai, que possamos ser boas ovelhas para a glória do Senhor. Amém. Um grande abraço e que Deus te abençoe em nome de Jesus.